Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Como vocês sabem, de vez em sempre eu trago aqui um convidado e falamos sobre a vida do entrevistado e também um pouco sobre o nosso município, ou seja, de certa forma, utilizamos desse espaço para contar histórias. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre história e um pouquinho sobre comunicação. Desde 2009 que eu iniciei o projeto de comunicação no município. De lá para cá, trabalhei em blog, comecei com um pequeno blog ainda na época do Blogspot. Depois criamos o nosso site de notícias regionais, um site muito bem estruturado, hospedado por um servidor em Vitória da Conquista, tudo muito profissional. E neste site eu escrevia sobre as histórias do nosso município, do cotidiano, da política e notícias e informações sobre todo tipo de assunto que acontecia em Manoel Vitorino, Catingal e em toda a região. O site ficou super conhecido pelos jornalistas regionais e vira e mexe nossas notícias apareciam em blogs importantes, como o Portal Poções, blog do Júnior Mascote e o blog do Anderson em Vitória da Conquista, entre outros blogs que não vou citar todos os nomes aqui, de cidades vizinhas. E até hoje, se você pesquisar lá nas notícias, nesses blogs importantes e sites importantes da região, você vai encontrar lá notícias escritas por Levi Barros. Lá em 2009 até 2012 trabalhamos com Blogspot. Em 2012 eu tive, ali na época da campanha política, o meu blog hackeado e teve todas as notícias apagadas por pessoas certamente ligadas na política daquela época. Pensaram que eu iria parar e dali nasceu um blog aí agora hospedado por um servidor de fora, totalmente profissional, uma página profissional, aonde eu me tornei ainda mais profissional na área com esse trabalho de informação. Cheguei a entrevistar deputado estadual, deputado federal, prefeitos da nossa região e até mesmo o governador do estado, lá em Jequié, na reinauguração do espaço ampliado lá no Prado Valadares. Inclusive, na reportagem da Globo da Bahia, apareceu lá o meu microfonezinho com a logomarca do nosso site. Em 2020, acabou o site. Eu coloquei um fim porque não era lucrativo. Não só por isso, desde quando eu fundei, não foi com fins lucrativos, mas além de não ser lucrativo, estava me prejudicando buscar outras conquistas e a viver um novo tempo. Já que aquilo não me trazia benefício, eu estava apenas beneficiando e não tinha amparo nem do poder público, nem dos comércios locais, não tinha, ninguém injetava nem um centavo nele. Eu bancava, porque eu tinha outras fontes de renda e bancava o próprio site, bancava o meu próprio tempo de lidar com aquilo. Daí para cá, nós passamos a viver um novo tempo desde 2020. Ano passado, eu iniciei este espaço de podcast, que enquanto o site ele me rendia uma visualização de 300, 400 pessoas do município que via as minhas notícias, hoje eu consigo 5.000, 6.000 visualizações em um corte de um vídeo desse podcast aqui de 1 minuto. Ou até menos disso, porque tem um vídeo na minha página do Instagram que tem apenas 27 segundos e está com 6.000 visualizações. Mas o que isso significa? Significa uma ampliação daquele trabalho que eu fazia lá atrás, escrito com texto e foto, e muitas vezes a pessoa lia
uma notícia e interpretava da sua forma, né? Hoje as pessoas podem me ver num vídeo conversando com pessoas, dialogando e dando espaço para elas se defender de alguma coisa que eu pergunte e até mesmo se explicar para a população. Isso na área da informação, na área de políticas ou até mesmo sobre testemunho e vida e história do nosso município. Isso é muito mais louvável do que apenas fazer um texto num blog e esperar que as pessoas interpretem da maneira em que você quis dizer. Daí, em 8 episódios apenas, porque o nosso estúdio é muito novo e como eu tenho outros trabalhos, eu não tenho como investir direto e fazer vídeo toda semana ou todos os dias. Nós estamos aí no 8º episódio com entrevistados. Fora entrevistado com os que eu fiz, já vai para mais de 10 episódios. Este aqui é o primeiro episódio de 2025. Então, em todos esses vídeos que eu tenho feito, algumas pessoas elogiou, por exemplo, os vídeos que eu fiz com os 2 candidatos a prefeitos que estavam na frente. Já em um dos vídeos que eu fiz depois, alguém disse, olha, não foi imparcial. Então, eu aproveito esse momento, já que eu estou fazendo um podcast, só eu conversando com você, para poder explicar a questão de parcialidade e imparcialidade. Primeiro vamos entender o que é parcialidade e imparcialidade. O que é uma pessoa que é parcial ou imparcial? Imparcialidade é um termo que se dá para aplicar em jornalista, juiz e advogados. Você já percebeu que o símbolo da advocacia é uma balança? Essa que eu estou mostrando na tela aí é o símbolo da advocacia, porque essa balança está no mesmo nível. Então, sugere-se que isso é imparcialidade. Ou seja, o trabalho de defender, o advogado deve defender a todos. Todo mundo tem direito à defesa. O juiz deve julgar com imparcialidade, ou seja, dando direito das pessoas, do réu se defender. E o jornalista? O jornalista é porque a notícia também tem 2 lados. A notícia também tem 2 lados. E o jornalista, ele deve trazer a informação com imparcialidade, ou seja, dando oportunidade para aquele falar e para o outro também que está do outro lado da informação também se defender, falar, tá certo? Então, até aqui nós entendemos o que é imparcialidade. Parcialidade é o contrário disso. É quando um jornalista usa do poder, da fama, do nome, talvez do poder da emissora, para poder falar sua própria opinião sem dar oportunidade de alguém se defender. Então ele se torna um influenciador de pessoas e acaba transmitindo aquilo que ele gostaria de falar. Isso é parcialidade, não pode ser assim. Todos os dias de manhã, quando eu tinha blog, eu tinha uma rotina: levantar cedo e ler tudo que havia lá de últimas notícias no G1 e nos blogs da região para me situar, para então eu escrever os meus textos e também procurar informação de pessoas, de colegas, do prefeito, do assessor da prefeitura, para poder estar informando no meu blog e deixando as pessoas bem informadas. Indo em grupos de WhatsApp, eu participava de alguns grupos na época para ver o que o povo estava comentando, para então dali nascer uma futura reportagem e informar as pessoas com mais propriedade. A polícia, muitas vezes, eu tinha colegas não, né? Eu tinha conhecidos, né? E alguns amigos dentro da polícia, parentes até, conterrâneos, onde eu pegava também informação do que estava acontecendo lá, eu recebia, sem contar que eu já recebia direto no meu contato de WhatsApp
algumas informações que eu precisava apurar, outras que já vinham com provas do que estava acontecendo para eu escrever. Então, nesse período de mais de 10 anos fazendo isso, eu adquiri um certo conhecimento sobre o assunto. Então, não é fácil você chegar aqui e dizer assim, olha, com fulano você foi imparcial, porque não foi, tá certo? Então, e quando é que você pode ser parcial ou imparcial? Cito um exemplo, isso aqui, podcast. O que é podcast? Podcast surgiu nas suas primórdias lá nos Estados Unidos, chamado de broadcast ou broadcast. O que é isso? Podcast é um espaço de bate-papo, de dialogar assuntos ou de divulgar uma empresa ou algum produto. Isso é podcast. Então, quando nós trazemos um convidado, nós queremos falar sobre a vida dele, falar sobre o que ele faz, e se for político, sobre aquilo que ele fez ou que ele pretende fazer, se for um secretário, divulgar o que está acontecendo, mas é um bate-papo, diferente de jornalismo. E quando é que usamos da função jornalismo em um podcast? Por exemplo, algumas vezes podemos usar, mas um dos exemplos principais, onde precisamos ser imparcial, é quando nós trazemos candidatos a cargos públicos, como, por exemplo, 2 candidatos a prefeito, e que a própria Justiça Eleitoral vai obrigar a pessoa que tem essa rede ou essa emissora ou um podcast, um canal no YouTube, ela já vai obrigar que a pessoa seja imparcial. Ou seja, eu não posso ter lado neste momento, porque eu estou aqui para fazer perguntas que beneficiem o povo, mas que eu não posso, de maneira nenhuma, tirar ou acrescentar em um candidato. Ou seja, eu não posso ter lados. Então, como eu trouxe aqui os 2 candidatos a prefeitos na eleição de 2024, então ali eu preciso ser imparcial. Eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso prejudicar a campanha de nenhum deles. Porque se eu trouxer um e eu dar uma atendida e o outro entender, o outro pode acionar a justiça para pedir direito de resposta. Você entendeu a gravidade? Por quê? Porque existe uma lei que os protege contra essa questão de mídia. A partir do momento que eles vão numa rádio, a rádio precisa ser imparcial. A partir do momento que eles ficam de frente com um entrevistador, esse entrevistador precisa ser imparcial. Por quê? Para não prejudicar a campanha. Porque se um deles sentir que a campanha foi prejudicada, o outro pode acionar a justiça e pedir o direito de resposta para responder aquilo ou um espaço maior. Como eu combinei com eles o seguinte, o tempo é de vocês. Eu estarei fazendo as perguntas cabíveis ao povo, tanto que as perguntas foram feitas quase que as mesmas. Mudou alguma coisa porque eu não quero cansar a minha audiência perguntando as mesmas coisas, até mesmo porque se trata de 2 candidatos diferentes, de épocas, idade diferente, de grupos diferentes. Então a pergunta precisa ser um pouco diferente, porém dentro da mesma linha, né? Dentro da mesma linha. E foi isso que aconteceu. Foi feito uma programação, um roteiro, e antes de iniciar com eles, isso eu faço com todos, mas principalmente com os candidatos, tem um espaço reservado ali onde eu sento do lado deles ou de frente com eles e mostro tudo o que vai acontecer desde a introdução, a saudação e o final.
Então eu não passo para eles ficar vendo, para correr o risco de estar mostrando o roteiro que eu fiz, mas quando chegam aqui a gente senta junto e eu mostro tudo que vai acontecer. Diferente de eu estar entrevistando um artista, por exemplo, que eu não preciso. O artista é eu que vou fazer a coisa andar. Então, neste caso, se usa a imparcialidade do jornalista, é muito importante. E eu estudei, não me formei em uma universidade em jornalismo, porque eu não quis. A oportunidade eu tive, mas eu não quis trabalhar diretamente nessa área. Eu não sou jornalista por profissão, eu sou jornalista por paixão. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de informar, eu gosto de fazer televisão agora, porque os podcasts estão sendo quase que 80%, 90% está sendo assistido nas TVs. Mas estudei, eu tenho um curso dos primórdios, do princípio do jornalismo. Para quê? Eu estou falando não é só com o Manuel Vitorino. Eu falo com o Brasil inteiro, eu tenho seguidores inscritos no meu canal do país inteiro, de Jequié, de Vitória da Conquista. Pessoas me mandam fotos assistindo o podcast na TV, lá na casa deles, eles fotografam e mandam para mim. Dito isso, até aqui você aprendeu o que significa e o que é ser parcial ou imparcial no jornalismo. Vamos para podcast. E no podcast, eu preciso o tempo todo estar usando isso de forma nenhuma. O podcast é um espaço diferente de notícia. Isso aqui não é uma bancada de notícia. Isso aqui é como se fosse, eu sou cristão, mas se eu não fosse cristão, é como se fosse uma mesa de bar, onde as pessoas se reúnem para discutir política, discutir assuntos. Isso aqui é como se fosse um passeio na calçada, onde as pessoas sentam 3, 4 ali e começam a jogar conversa fora. Podcast é basicamente isso, uma roda de amigos conversando. No meu caso, até esse momento, eu não tenho como receber aqui, por exemplo, 4 pessoas para discutirmos um assunto. Estamos começando, estamos a caminho de muito em breve ter esse espaço, ter câmera suficiente para 4 pessoas, microfone suficiente para 4 pessoas. Mas como nós usamos só equipamentos profissionais, nós não temos ainda, porque tudo isso aqui é muito caro, como receber aqui 4 pessoas. Mas um dia eu vou ter um podcast bem profissional, bem arrumadinho, para poder discutirmos assunto entre 4 pessoas, por exemplo. Aí, o que é o podcast? O podcast, qual o papel de Levi no podcast? Por exemplo, eu estou entrevistando aqui uma pessoa, que nem eu entrevistei o empresário Nando Costa aqui na última semana, foi a penúltima entrevista, episódio que nós gravamos, e em uma dessas eu o questionei em um assunto de política, dizendo o contrário dele. Por que você fez isso, Levi? Você é contra? Não. Você torce contra? Não. Você foi imparcial de maneira nenhuma. O papel do host, né, a pessoa que está recebendo, do entrevistador, para você melhor entender, que sou eu, é fazer com que o meu convidado gere um conteúdo interessante. O meu convidado ele só vai gerar um conteúdo interessante se eu questionar. Então eu posso perguntar para ele assim: o que você acha da nova gestão? Foi uma pergunta que eu perguntei. Ficou redundante. Pergunta que eu perguntei. Foi algo que eu perguntei, um assunto que eu perguntei. O que você acha? Então ele disse: eu acredito. Aí eu tenho que dizer o quê? Eu também acredito. Quem vai querer ouvir isso? Isso é interessante para alguém? Não. Se eu estou criando um conteúdo, agora mesmo eu estou criando um conteúdo aqui que deve ser interessante para você. Se não for, você não vai assistir ou vai começar e largar. Você entendeu? Então o papel do entrevistador é questionar, porque quando eu questiono, quando eu me posiciono um pouco contra aquilo,
eu faço com que o meu entrevistado gere conteúdo, porque aí agora ele vai entrar no assunto. Aí agora ele vai querer me provar que ele está com razão. E quando ele quiser me provar, ele vai abrir conteúdo e vai prender a atenção das pessoas. Entendeu? Então, não confunda o que o meu telespectador, e eu estou gravando esse vídeo especialmente para você que acompanha os nossos episódios de podcast. A minha intenção, quando eu entrevisto alguém, primeiro, eu não preciso num podcast ser imparcial, de forma nenhuma. Quanto mais parcial, quanto mais eu gerar discussão, mais o conteúdo vai ficar rico. Lógico que diante de todo esse trabalho, eu estou fazendo em troca da sua audiência. Por enquanto, eu não tenho como fazer ao vivo, porque eu preciso de alguns equipamentos, eu preciso de uma internet estável e eu preciso de mais pessoas trabalhando comigo. Então, para eu trabalhar sozinho nas horas que eu posso, nas horas que eu consigo, eu prefiro fazer gravado. Porém, quando é na hora de postar, eu vou lá e programo ele. E o YouTube tem uma vantagem muito grande na sua plataforma. Os vídeos programados entram como se tivesse ao vivo. Eu só não tenho como responder as perguntas, porque obviamente ele foi gravado, mas o chat abre ali para você falar ao vivo enquanto o vídeo está sendo passado. Você consegue ver quantas pessoas estão online e se as pessoas comentar, você consegue saber até quem está assistindo, né? Pelo chat do lado, se tiver no computador, se tiver no celular, o chat também vai aparecer ali embaixo no lugar, por cima dos comentários, vai aparecer o chat. Tem como você desligar o chat? Tem, mas é um momento em que você consegue ver quem está assistindo junto com você e quantas pessoas estão assistindo simultaneamente, né? Como nenhum dos candidatos, nós tivemos 240 pessoas assistindo simultaneamente na hora da programação do vídeo no YouTube. E muitos comentários. Foi muito lindo, foi muito bonito, foi muito bacana fazer aqueles vídeos com os candidatos a prefeito. Então é isso, gente. Esse é o papo que eu queria levar com vocês, falando de podcast e contando um pouco da minha história de como eu comecei. É uma história longa, pulei várias etapas daquilo que eu fiz, não contei para vocês nem metade do que eu sofri sendo jornalista regional, das ameaças que sofri, das perseguições que sofri, de ter blog hackeado, de ter meu carro fechado na estrada. Isso nunca me fez parar. Só me fez parar quando eu fui chamado por Deus para fechar aquele ciclo e iniciar um novo ciclo que, como eu tenho visto e vocês têm visto, tem sido muito bem sucedido através dos vídeos que eu tenho postado. E assim, eu quero aproveitar esse momento. Eu não tenho tanto tempo para gravar podcast, mas nós entramos aí em 2025 com muita vontade de postar pelo menos 2 vídeos por mês, um vídeo a cada 15 dias. Melhorando isso para quando chegar no final do ano a gente já está postando um vídeo por semana. O dia que eu gosto de fazer os meus lançamentos é na terça-feira às 19 horas. Esse é um horário bacana onde as pessoas estão em casa e que tem dado mais audiência após os testes que eu tenho feito com postagens no YouTube. O meu canal é @levibarrosoficial. Esse é o canal só do podcast. O nome é Levi Barros Podcast. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês aí. Continue assistindo, compartilhando o nosso podcast. Porque fazendo isso, o YouTube entende que aquele vídeo é relevante para pessoas da mesma categoria que você. Então ele vai ver, o algoritmo do YouTube vai ver o teu perfil
e vai indicar o vídeo que você gostou para pessoas que tenham o mesmo perfil que você. Tchau!